boa tarde a todos, aos representantes da ANEEL, aos ex-colegas da Excelsa e principalmente aos consumidores. Aliás, todos nós aqui somos consumidores, né? O setor elétrico, ele não passa por um céu tão de brigadeiro como procurou se alardear no início, ou então eu não entendi bem as explanações aqui. Nós estamos numa crise. O setor elétrico está em crise. Eu tenho ido a vários encontros. Eu fui no último ENASE, que é o Encontro Nacional de todos os agentes do setor elétrico. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês como que isso está refletindo na tarifa. E todos os agentes estão desesperados. O setor elétrico se judicializou. Está funcionando à base de liminar. É a Abrajet entrando com liminar, é a única cana-de-açúcar entrando com liminar, é a Associação Brasileira de Geração Limpa entrando com liminar, é a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia Elétrica entrando com liminar, tudo para suspender os efeitos da resolução do Conselho Nacional de Política Energética número 3. E o que tem a ver isso com a tarifa? Esse pessoal está entrando com liminar pelo seguinte: foi falado aí nós estamos num período de hidrologia desfavorável e esses agentes seriam obrigados a participar do encargo do serviço sobre o sistema. O que é isso? Eu sou do setor elétrico, sou engenheiro eletricista, e isso é o seguinte: hoje, com essa hidrologia desfavorável, existe um despacho chamado fora da ordem de mérito, despacho de termoelétrica. Então, esses agentes aqui foram chamados, entre aspas, a contribuir com esses encargos. Eles entraram com a liminar alegando o seguinte: não, quem consome energia é o consumidor, quem tem que pagar isso é o consumidor. Eles conseguiram, entraram com a liminar, a Advocacia Geral da União também já entrou, então o sistema está judicializado. Diante de uma tarifa de energia em paridade de poder de compra, isso eu escutei no seminário internacional de estrutura tarifária que eu participei, a energia mais cara do mundo em paridade de poder de compra, você tem países que têm tarifa maior do que a Excelsa, em paridade da Excelsa não, vamos dizer do Brasil, vamos colocar a Excelsa nisso, vamos colocar uma abrangência maior, o Brasil. A Alemanha, por exemplo, ela tem uma tarifa um pouco maior, mas olha, compara o cidadão alemão em relação ao cidadão brasileiro. Não tem comparação. Então, paridade de poder de compra, somos a energia mais cara do mundo. Os efeitos disso é fechamento de indústrias. Nós estamos numa crise. Outro ponto que eu quero colocar aqui, a ANEEL. Que nome mais apropriado para isso? É um processo. Se é um processo, é uma oportunidade de melhoria para todo mundo. E nós já não estamos no primeiro processo de revisão tarifária. Então, continua o problema de assimetria de informações, de pouca transparência para os consumidores. A coisa funciona mais ou menos assim: a concessionária manda os dados, a ANEEL processa, tal. As notas técnicas são muito complexas. Eu sou da área, tudo bem, mas a maioria que vai ler uma nota técnica, que vai ler a complexidade daquilo, não vai entender. Aí eu vou a Brasília para participar de uma reunião com a ANEEL, apresento o primeiro reajuste que me apresentaram numa planilha, 16%, uma planilha altamente complexa. No dia da reunião já era de 14%. Hoje eu conversei com um companheiro nosso que vai fazer uma apresentação aqui, é de 8,22%. E a ANEEL me apresenta um reajuste de 3%, sendo que isso tem um diferimento. Diferimento esse procedido, que nós vamos pagar a conta lá na frente. Esse diferimento é um diferimento que eu não vou falar por todos os consumidores, eu vou falar pela Federação do Comércio. Ele, a princípio, nós vamos tomar uma posição, não agrada a Federação do Comércio. E não, eu acho que não agrada nem a concessionária esse diferimento. Aí é o juiz que está apitando o Fla-Flu e está conseguindo desagradar o Flamengo e o Fluminense. Porque essa conta a gente vai pagar mais na frente, gente. Essa conta a gente vai pagar mais na frente.
E nós vamos, no meu modo de ver, nós vamos partir nos próximos 5 anos, que esse ano é um ano de revisão. Na Excelsa é um ano de revisão, que é um ano que, teoricamente, o reposicionamento tarifário tende a ser muito baixo ou negativo. Haja visto concessionárias aí como a Coelba que conseguiram menos 8% no total. Então, a Excelsa é 16, é 14, é 8. O representante da Abraço vai falar daqui a pouco, nós contratamos uma consultoria, e agora 3. E o diferimento? Quanto que é o diferimento? Quanto é que a gente já vai partir de reajuste nos próximos 5 anos? Qual é a realidade? A realidade são empresas fechando. O nosso presidente, que acabou de sair aqui, está com problema na empresa dele. Então, a realidade é essa. Nós estamos com a maior tarifa do mundo em paridade de poder de compra. Essa é a realidade nua e crua do setor elétrico. É digno de elogios a apresentação da Excelsa, uma grande empresa. Isso está fora eu fui colaborador dela, eu não estou entrando nesse mérito, eu sei da seriedade que se trabalha lá, mas tem algumas coisas que eu preciso pontuar, principalmente para os consumidores em relação a esse processo de revisão tarifária. Primeiro ponto. Nós temos, por essa falta de transparência, algumas considerações que vão ser mais bem detalhadas depois, em relação à diferença de valores. No recálculo do fator X, que é um fator específico inerente à tarifa, e um redutor da parcela B, que é aquela parcela que teoricamente é gerenciada pela concessionária, a parcela A não é gerenciada, de investimentos realizados, o que a concessionária está propondo e o que nós estamos propondo é uma diferença de 82 milhões de reais. No financeiro, na reversão de subsídio, 10 milhões. Outras receitas para modalidades tarifárias, 17 milhões. Receitas irrecuperáveis, existe uma situação muito séria aí, que a Excelsa está fora, extrapolou a média, ela está no grupo 2 das concessionárias do setor elétrico, ela está extrapolando o percentual dela, mas extrapolando muito. E existe no nosso trabalho uma suspeita que ela está igualando essa diferença à provisão para crédito de liquidação duvidosa. Isso está no resultado da consultoria. A ANEEL implantou um manual de controle patrimonial. Essa implementação desse manual teve custo para a concessionária. E se criou um indicador que é o custo da implementação sobre a base bruta de ativos. Enquanto na Copel isso foi de 0,06%, na Excelsa foi de 0,42%. 600% de diferença. Agora, será que a Copel, que é uma concessionária muito maior, 0,6%, e a Excelsa 0,42%, isso tem que ser verificado. Tem alguma coisa aí. 600% de diferença. Outra coisa muito importante em relação a essa simetria de informação, esses custos operacionais. Desde que começou essa revisão tarifária, existe essa tal de empresa de referência. O que é isso daí? É uma empresa de referência, é um negócio virtual. Isso é virtual. O custo da empresa de referência é muito maior do que o custo da concessionária. Então, a ANEEL, ela tem que se preocupar, isso é um processo. Eu falei desde então, tudo que é um processo, ele pode ser melhorado. Essa assimetria de informações, essa maneira de calcular esse custo operacional dessa empresa de referência, tem que ser pensado. Esses métodos computacionais, New Wave, que eu não vou entrar, isso tem que ser repensado. Isso tem que ser repensado, porque quem paga o pato, quem paga a conta disso tudo no final, é o consumidor. Está todo mundo blindado. É blindado a concessionária, é blindado. Só não é blindado o consumidor. O consumidor não consegue reajuste de salário
igual o reajuste de tarifa. Você pode pegar nos últimos, desde que foi privatizado até hoje, qual foi o índice de reajuste, qual foi o índice de reajuste de saúde, de PCA. Vocês vão ver a diferença é brutal. Eu tenho os dados aqui, mas meu tempo lá já está 2 minutos, eu não quero me aprofundar. Bom, em relação a essa empresa de referência, custos operacionais reconhecidos pela ANEEL, 328 milhões de reais. O custo real, isso a própria concessionária, diz 256 milhões. Então, a proposta nossa é de 179 milhões. Aí a gente tem uma diferença de 150 milhões de reais. Existe um índice de eficiência operacional da concessionária, que é a Celsa 67%. Então, dentro desse índice, ela é considerada ineficiente. Eu estou falando dentro desse pressuposto, você pegando o benchmark, quer dizer, o benchmark comparativo, a Excelsa é ineficiente. Porque existe concessionária que ela está com 1. Então, somando esses valores aqui, que eu estou falando de parcela B, dá uma diferença de 280 milhões. Uma outra coisa que eu queria falar a respeito de compra de energia, que está na parcela A, que a princípio é um custo não gerenciável. Olha, eu acho que ele é não totalmente gerenciável, porque você tem perdas, você tem gestão de compra, você tem hoje uma perda, se você somar a perda técnica mais a perda não técnica, em relação à energia requerida na Excelsa, dá 18,23%, é muito alto, sendo que a perda técnica desses 18,23% dá 11,89%. É uma perda técnica muito alta. Então, o Neveton falou aqui do problema do norte do estado, especificamente Barra de São Francisco e Ecoporanga, e mais alguns municípios. Na área de concessão da Excelsa, nós temos gravíssimos problemas de tensão. Ao contrário do que foi falado, não é só DEC e FEC que interfere na qualidade de uma distribuidora de energia elétrica. Nós temos tensão e frequência. Quem conhece um pouco de eletricidade sabe que um dos pilares para você ter uma boa qualidade de energia, você tem que ter tensão e frequência dentro de determinados patamares. O que no norte está chegando a patamares horrorosos. Tem gente que não consegue tocar a sua irrigação, não consegue ligar um motor. Eu, como representante da Federação do Comércio, costumo levar alguns casos pontuais para as reuniões. Nós temos uma propriedade em Barra de São Francisco e Ecoporanga que o proprietário já teve que colocar 12 transformadores na propriedade dele. E mesmo assim ele não consegue uma tensão de qualidade para tocar o motor. Ou seja, o motor dele não funciona. A rede é monofásica. Então você tem aumento de perdas técnicas com isso aí, que você tem um sistema lá é monofásico, você tem perda de transformação e você tem perdas no medidor. Então o que tem que fazer? Ela tem que passar para trifásico. É a tal da conta de padeiro aqui. A energia elétrica tem soluções que estão claras. Não adianta você ficar discernindo muito, ficar fazendo, ou faz aquilo ali, ou você não dá à sua unidade consumidora uma qualidade de energia adequada, que é o que está acontecendo em Barra de São Francisco e Ecoporanga, no norte do estado do Espírito Santo. Então, nós temos que refletir, o setor elétrico tem que refletir, é hora de analisar esse processo, procurar agregar mais valor a esse processo, a esse problema de assimetria de informações, empresa de referência, porque, eu volto a dizer, quem paga a conta, no final, é o consumidor. Ou seja, somos todos nós que estamos aqui nessa sala. Inclusive a ANEEL, Excelsa, e todo mundo aqui que paga a conta no final. Mas as unidades de consumidor não são blindadas. Ao contrário das distribuidoras. Essas têm uma blindagem. E essa coisa, ela está evoluindo por uma situação que
daqui a pouco não vai ter dinheiro. Não adianta que não vai ter. O nível de tarifa que é praticado no Brasil hoje é, em paridade de poder de compra, eu volto a dizer, a energia mais cara do mundo. E isso está se refletindo mais nas indústrias. Eu estou representando aqui da Federação do Comércio, mas eu acompanho o setor e vejo esse PIB aí, com esse seu apelido é PIBinho, né? Por que é PIBinho? A indústria do Brasil não está crescendo. Se tivesse crescendo, provavelmente nós já teríamos tido um déficit no fornecimento de energia elétrica. Isso aí é uma sorte, entre aspas. Né? O que não deu racionamento ainda com esse risco, com esse período hidrológico desfavorável, não são só as termoelétricas que estão segurando, não. É o baixo crescimento da economia. O PIB brasileiro não está crescendo. Porque se ele estivesse crescendo a níveis de 4%, 5%, 6%, nós já teríamos problema. Então, eu gostaria de terminar a minha apresentação, agradecendo a oportunidade à ANEEL, que na próxima também tem uma divulgação com mais abrangência, cumprimentar a apresentação da Excelsa, mas dizer que nós temos que ter o pé no chão. A coisa não está nem tudo são flores. Só para encerrar a minha apresentação, obrigado pela atenção.